Olá, bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre uma fase muito importante na vida de muitas mulheres, que é a menopausa. Se você está sentindo ondas de calor, principalmente noturnas, cansaço e alterações do humor, esse vídeo é para você. A menopausa é um processo fisiológico que marca o fim da vida reprodutiva feminina. Quando a paciente esgota todos os seus folículos ovarianos e esse ovário entra em falência, ele nunca mais vai funcionar. Portanto, a paciente deixa de menstruar e quando a paciente fica um ano sem menstruação, nós definimos isso como menopausa. A menopausa ela pode ocorrer dos 40 aos 55 anos. Quando ela ocorre antes dos 40, nós consideramos menopausa precoce, e quando ela ocorre após os 55, nós consideramos uma menopausa tardia. Os sintomas da menopausa podem ser diversos. A paciente pode ter alterações do humor, irritabilidade, insônia, ansiedade, depressão, ressecamento da pele, ressecamento íntimo, atrofia de todas as mucosas, inclusive da mucosa vaginal, que atrapalha muito na vida sexual das mulheres, queda de cabelo, esquecimento, perda de memória, unhas fracas. São muitos sintomas. A gente considera que a mulher pode ter mais de 150 sintomas na menopausa, e aí esses sintomas eles vão depender muito da genética de cada mulher. Assim como também vão existir aquelas mulheres que não vão apresentar sintomas algum. Mas eu costumo falar para as minhas pacientes que os sintomas são os de menos, porque os sintomas eles são apenas a ponta do iceberg. Porque o problema maior não são os sintomas, o problema maior são as doenças e os problemas que as pacientes vão ter no futuro por deficiência hormonal. A gente vai ter perda de massa cerebral, com isso a paciente vai ter perda de memória e, consequentemente aumenta o risco de Alzheimer. Elas vão ter perdas de massa óssea, com isso levando à osteoporose e aumenta o risco da mortalidade por conta das fraturas dessa osteoporose, perdas de massa magra, aumento de doenças cardíacas, principalmente de infarto e muitas outras doenças. O hormônio, ele é o chefe da casa, então é ele quem comanda todas as funções do corpo. Quando as pacientes deixam de produzir o hormônio feminino, as células e os órgãos, eles vão conseguir funcionar naturalmente, mas não com a perfeição que se tivesse o hormônio ali comandando essas funções. Por isso que é muito importante as mulheres fazerem a reposição hormonal. É um tema muito polêmico, porque a reposição, ela pode acentuar e ativar outros problemas que a paciente já tenha predisposição. Quando nós fazemos reposição hormonal, os hormônios, eles não selecionam o receptor, eles atuam em todos os receptores do corpo humano. Então, se a paciente tem predisposição, por exemplo, para ter uma enxaqueca, ele pode ativar essa enxaqueca. Se ela tem predisposição para ter varizes, ele pode ativar essas varizes. Ela tem predisposição para ter distúrbio de coagulação, então ele pode acentuar esses distúrbios. E um caso que é muito polêmico em relação ao câncer. O hormônio ele não é uma substância cancerígena, mas existem alguns cânceres que eles têm receptores para hormônios. E aí, como eu falei para vocês, ele não seleciona receptor, então se tiver uma lesão maligna e que tenha receptor para esses hormônios, ele também vai se acoplar naqueles receptores e vai atuar como um fator de crescimento nesses tipos de câncer. Então a paciente tem que ser acompanhada por um médico, ela tem que fazer um estudo antes, ver a parte genética, ver a parte de predisposição,
para que ela realmente possa fazer um tratamento efetivo e que vá melhorar a qualidade de vida dela ao longo dos anos. Associado ao tratamento hormonal, nós indicamos mudança nos hábitos e estilo de vida. A paciente deve praticar alguma atividade física regularmente, ter uma dieta saudável, rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, ou fazer uma suplementação se ela tiver alguma deficiência de absorção, porque, como eu falei para vocês, o hormônio ele é o chefe da casa. Mas se o resto não estiver de acordo, ele não vai conseguir fazer a função dele adequadamente e essas células não vão funcionar adequadamente, portanto, vai atrapalhar no estilo de vida da paciente. Se você fizer um tratamento correto, isso melhora muito a qualidade de vida de muitas mulheres, aumentando também a longevidade. Portanto, fale com o seu médico, faça estudos, veja qual o melhor tratamento para você, mas não deixe de se cuidar. Existe uma janela para a paciente iniciar o tratamento hormonal. O ideal seria que essa paciente começasse esse tratamento ainda no climatério, quando ela começa a ter as oscilações hormonais, mas ela ainda está produzindo hormônio para que o corpo não sinta essa queda brusca dos níveis hormonais. Depois que a paciente entra na menopausa, se ela passar muitos anos sem fazer a reposição hormonal, os trabalhos mostram que quando ela inicia tardiamente, o hormônio já não traz esses benefícios e aí sim ele pode estimular um pouco mais as predisposições que ela pode vir a ter de algumas doenças. Fala-se muito em tratamento natural. Não existe hormônio natural. Todos os hormônios eles são sintéticos, porém bioidênticos ou não. Nós aconselhamos sempre a paciente a usar os bioidênticos, porque como o nome já fala, ele é bioidêntico. A molécula dele é muito parecida com a molécula natural que nós produzimos. Agora, o que as pessoas confundem muito é que existem alguns fitoterápicos que eles têm uma molécula bem parecida com o hormônio feminino. Por exemplo, a soja, a semicifuga, até mesmo o extrato da folha da amora. Isso melhora bastante a onda de calor, a sudorese, um pouco o sono, mas eles não passam disso, eles não vão prevenir doenças futuras. Então, para aquelas pacientes que têm contraindicação absoluta de utilizar o hormônio, como alternativa, nós podemos utilizar fitoterápicos ou até mesmo ansiolítico e antidepressivos para melhorar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida da paciente também. Existem contraindicações para tratamento hormonal? Sim, existem. E a gente divide em absolutas e em relativas. Por exemplo, se a paciente teve um câncer de mama, é uma contraindicação absoluta, porque alguns cânceres de mama, eles têm receptores para hormônios femininos. Então, o hormônio vai atuar ali como um fator de crescimento nessa lesão tumoral. As pacientes com antecedente familiar de câncer de mama é uma contraindicação absoluta? Não, ela é uma contraindicação relativa. Porque depende, nós podemos fazer estudos e ver se essa paciente teve ou não uma mutação genética. Se ela tiver uma mutação genética, isso pode ser estendido a toda a família. E aí sim aumenta o risco, aí a contraindicação passa a ser absoluta. Mas a maioria dos cânceres nós já sabemos que não são genéticos. 95% dos cânceres de mama, eles foram casual. Então, a maioria das pacientes, elas não vão ter mutação. Então, não seria uma contraindicação absoluta, seria uma contraindicação relativa nesses casos que o câncer não foi de origem genética. Outra contraindicação muito polêmica na reposição hormonal são as doenças autoimunes. Algumas doenças autoimunes, elas até melhoram quando a gente faz reposição hormonal. Porém, tem algumas que podem ter distúrbios de coagulação,
Como nós sabemos que o hormônio ele aumenta a coagulação, então nessas doenças autoimunes a gente não aconselha porque aumenta o risco de trombose da paciente. Por isso que é fundamental a paciente fazer um estudo prévio, uma avaliação adequada com o seu médico para ver se ela vai poder usar ou não, quais os hormônios que ela deveria usar e quais as dosagens desse hormônio para não prejudicar a qualidade de vida e não trazer mais problemas para essas mulheres.